colocar todas as nossas aflições nos teus pés. Nós acreditamos que quem crer, o Senhor faz um milagre inexplicável na vida de cada pessoa aqui. Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Noite. Eu vou fazer que nem a Juliana fez, porque o meu boa noite falhou, então eu vou dar mais uma vez o boa noite. Boa noite. Que prazer estar no meio da semana, diferente de muito do que normalmente a gente faz por causa do trabalho, dos estudos. Às vezes a gente não consegue vir no culto de quarta-feira, mas para mim é um prazer estar no meio dessa semana aqui na igreja, podendo partilhar da mensagem de Deus, da mensagem de Cristo, da mensagem do nosso Salvador com você. É um prazer realmente. Nessa noite, eu quero convidar você, de uma maneira muito especial, a entrar numa história comigo. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe um verso bíblico para a gente refletir nessa noite. Encontra-se em Mateus 25, pegue a sua Bíblia, Mateus 25, verso 14, e vamos ler só até o 15. Agora sim. Abra sua Bíblia. Assim como estamos, vamos orar e agradecer a Deus pela mensagem, pela palavra, pela Bíblia. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a verdade através dos teus escritos. Obrigado porque nessa noite estamos partilhando desta verdade, estamos juntos aprendendo um pouco mais do teu amor por nós. Esteja conosco agora, ao longo desse culto. Te pedimos a tua bênção, toque o nosso coração. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. É uma história que eu gosto bastante, porque eu me identifico muito com essa história. E, de uma forma, eu trouxe para vocês uma história muito conhecida, mas, aos meus olhos, irei interpretá-la da forma que me chama mais atenção. É a parábola, uma das parábolas de Cristo, lá no verso 14, eu quero ler com você, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Muito bem. Eu gosto da introdução dessa história, porque ela me dá uma perspectiva interessante do fim da história. O que me chama a atenção muito nessa história é que os 3 servos são iguais, menos num detalhe, quanto à sua capacidade administrativa a princípio. Parece que o senhor deles, dos 3, de uma forma entendeu que cada um tinha uma competência específica. Mas em nenhum momento, e isso é um grande erro do leitor que lê displicentemente, ou a princípio lê uma vez só essa história, de pensar que um é menor que o outro. E não é. Todos são iguais perante o seu Senhor. A única diferença é que cada um tem uma capacidade específica. Cada um é ligado em uma característica do seu caráter especificamente. A quantidade nos leva a crer que um é superior ao outro, mas não é. E eu provo isso logo no decorrer da história. No entanto, uma das coisas que mais me chama a atenção aqui nessa introdução é a frase que diz que o Senhor chamou os seus servos. Isso me lembra de quando o Senhor me chamou. E isso pode, nessa noite, lembrar quando o Senhor chamou a você. Porque, de uma forma muito especial, Ele chamou a você. Você está aqui nessa noite, seja porque
você conheceu Jesus através de um folheto, seja porque você frequentou outra igreja e conheceu a mensagem de Cristo, seja porque você é batizado na igreja adventista de uma forma ou de outra, você conhece a Jesus. E você o aceita, você entende que ele realmente é o Filho de Deus e lhe trouxe salvação. Isso me lembra um hino que eu gosto muito. Esse hino, eu não sou um especialista em música, mas esse hino eu gosto muito dele, porque ele diz algo que passou na minha vida, que foi a entrega a Cristo. Que foi quando eu tomei a decisão de ser chamado cristão. E eu tomei a decisão de dizer, sou sim de Jesus. Eu vou fazer um desafio, como eu disse, eu não sou músico, eu vou fazer um desafio com vocês agora, um negócio bem complicado, que eu pensei 2 vezes antes de botar esse desafio no meu sermão. Porque a capela é um negócio complicado, você entendeu? E eu não canto nada, mas eu vou fazer esse desafio com vocês, eu quero que você me ajude a cantar esse hino e interpretar, através do louvor, através do cântico, essa mensagem. Eu vou tentar puxar, provavelmente vai ser fora do tom, então, por favor, me ajude. É só um trechinho. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu não ensaiei em casa, e agora me arrependo, porque eu podia cantar muito melhor. Sabe, depois o Joca, que é o nosso regente do coral, vai me puxar a orelha, porque ele vai falar, você devia ter ensaiado mais com o coral, você saber puxar melhor indo lá na frente. Mas não tem problema. A mensagem foi louvada nesse momento. Uma mensagem de uma entrega de que nós somos de Jesus. A comparação que eu quero fazer com esse hino e a introdução do texto é que os 3 eram servos do seu Senhor. Os 3 eram do seu Senhor, então eles podiam cantar abertamente que eles eram servos do Senhor. Que interessante isso, mas a história ela continua. E uma das coisas que me chama a atenção de por que hoje eu me entendo um servo de Cristo, e também acredito que era um dos motivos que eles se entendiam servos daquele Senhor, está sublinhado ali. O que mais me chamou a atenção foi o amor. E esse hino ele me chama a atenção porque ele fala bem disso. Foi o seu amor que me atraiu. Cristo Jesus, o meu Senhor, me atraiu através do seu amor. Ele deu-me paz e alegria. E continua assim. E eu acredito que aqueles 3 servos, e agora eu volto para a nossa história, eles creram que eles eram realmente do seu Senhor. Eram 3 servos, e cada um então ganhou aquilo que lhes cabia, aquilo que era da sua competência. Continuando, agora eu convido você a acompanhar o texto comigo. Eu vou fazer breves saltos na história, mas você pode ir acompanhando. E continua assim, no 16, Mateus 25, verso 16. O que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. E aqui eu quero parar, porque eu falei para você no início da história, que eu poderia provar para você que a questão de um ganhar 5 e o outro ganhar 2, não significa que o que ganhou 5 é maior, é superior ao que ganhou 2. Quantos aqui trabalham com administração de empresas, economia, contábeis? Levanta a mão que eu quero ver. Muito bem. Se eu falar alguma bobagem, você levanta a mão. Espero que não fale. Não sou da área administrativa propriamente dita, mas essa ideia já ouvi em alguma sala de aula da faculdade. Quando você tem um capital X e você multiplica ele, é uma coisa muito interessante. É um bom negócio, certo? Certo. Agora, quando você tem 2x, as suas possibilidades são muito maiores. Quanto mais recurso você tem, mais é a possibilidade de você expandir seus negócios. A capacidade de alguém dobrar o seu capital com menos do que alguém que dobrou com muito mais é muito mais difícil. Então, aquele que ganhou 2 e multiplicou, e fez o 100% em cima, ele teve uma capacidade muito maior do que o que tinha 5 e aumentou para 5.
concordam comigo administrativamente? Ele tinha menos recurso, mas mesmo assim ele investiu tão bem e dobrou. O que tinha 5 investiu muito bem também, mas é como eu digo, num mundo capitalista, você tendo mais recursos, você gera mais. É o que a gente sempre ouve falar. O rico ganha dinheiro só por ser rico. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso mostra que a capacidade de administração deles, que o Senhor aplicou para lhe dar os talentos, foi superada pelo segundo servo que recebeu 2. Ele superou as suas expectativas, porque ele também dobrou o capital. Isso cai por terra a teoria de que ambos eram, de uma forma ou de outra, os 3, um menor que o outro quanto a capacidades. Eles só receberam porque suas competências eram entendidas dessa forma, e sim, dessa forma receberam 5, 2 e 1. Muito bem, continuando o texto, porque a gente só contou a história dos 2 de sucesso, mas temos um terceiro. Mas o que recebeu um, lá no verso 18, mas o que recebeu um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que receberam 5 talentos, e assim sucessivamente. Apresentou 5 talentos, e aqui eu peço licença para vocês para pular um pouquinho a história. Todos eles foram muito bem recebidos, o primeiro e o segundo, pelo seu senhor. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e junta onde não espalhastes. Verso 25. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o teu talento, aqui tem o talento que me deu, 1 talento. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, verso 26, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalharei? Cumpri, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E agora vem o verso mais duro, que é o 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu tinha 15 anos, eu acho. Foi quando eu recebi um desafio como desbravador de ler toda a Bíblia. Foi muito bacana aquele desafio. Quando você chega em números, você pensa em desanimar. E é logo no início. Porque é muito nome, né? Eu não vou mentir para vocês. Eu li toda a Bíblia, menos uma parte de números. Até hoje eu não consegui completar a leitura inteira, mas lá está no meu cartão de desbravadores que eu li toda a Bíblia. Isso é um pecado que eu levo para mim, mas um dia eu vou cumprir de ler a parte de números. Mas eu cheguei nesse texto na minha leitura de toda a Bíblia. E eu pensava comigo, nossa, que duro, né? E então eu comecei a formar essa ideia que eu apresentei para vocês nessa noite, de que os 3 eram servos do Senhor. De que os 3 eram equivalentes, sim, porque eles eram do seu Senhor. E aí eu comecei a comparar comigo, mas Senhor, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. E aí eu comecei a compreender algumas coisas e avaliar algumas pequenas diferenças. E aí eu comecei a compreender como funciona a vida de um cristão. Como funcionam os passos que devem ser dados um por vez. Mas que se você só dá um, vai faltar alguma coisa logo lá na frente. E foi o que aconteceu nessa história aqui. Todos eles deram o primeiro passo da fé. Todos eles eram servos do Senhor. Isso eu entendi. Mas um deles faltava alguma coisa. Ellen White nos ajuda a entender um pouco do que faltava no servo infiel. Em Mensagens Escolhidas no volume 2, página 133, esse texto, e eu peço licença agora para lê-lo todos com vocês, diz assim: o Senhor não confiará ao servo um grande capital, mas um talento.
Aquele único talento o homem não invertera no interesse de Deus. Escondeu-o na terra, queixando-se de que o Senhor era duro, ceifando onde não semeara e ajuntando onde não espalhara. O egoísmo que ele manifestou e as queixas que fez, como se Deus houvesse de exigir dele aquilo de que não tinha direito. E aqui eu quero ressaltar. Mostravam que ele não conhecia a Deus, não conhecia o seu Senhor, nem a Jesus Cristo a quem ele enviara. Muito bem. E a partir desse texto, Ellen White me ajudou a entender qual era a principal diferença, entre os servos. Eram 3 servos. Os 3 diziam, sou do meu Senhor. Os 3 cristãos diziam, sou de Jesus. Os 3 louvavam juntos, os 3 cantavam aquele hino. Aquele que a gente cantou junto. Os 3. Mas um deles tinha uma diferença. Qual era a diferença? Ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia Deus. O texto da parábola pode ser interpretado de diversas formas, mas uma das formas que mais me tocou até hoje foi essa. Uma vez lendo um livro que não era cristão, era um livro para faculdade, eu vi um pensamento de Gandhi, Mahatma Gandhi, um grande pensador do século. E aquele homem deu em mim o maior tapa de luva, foi a maior crítica que eu recebi como cristão e com a maior educação até hoje. O pensamento dele dizia assim, a frase dele dizia assim no livro: não sou cristão porque os cristãos não conseguem o ser 24 horas por dia. Não sou cristão porque os cristãos não conseguem o ser 24 horas por dia. Naquele dia que eu li esse texto, eu fiquei pensando, qual seria a minha resposta para Gandhi? Qual é o meu talento? E o que eu faço com ele? E muitas dessas perguntas começaram a se abater sobre mim. Quantos talentos Deus me daria? 5? 2? Ou 1? Pois eu digo para vocês que eu descobri algumas coisas. A primeira delas foi que Deus me deu um talento só. Um talento só. Assim como é na história do nosso terceiro servo. E é um talento que não é cantar, pode ter certeza que não é cantar. Também não é um talento de me expressar bem ou falar em público, não. Não é um talento de liderança, muito menos um talento de ser uma pessoa agradável aos outros, não é também. Não é um talento de saber dar uma palavra de conforto. Se eu começar a falar qual talento não é, eu vou ficar a noite toda aqui. Mas o talento, ao longo do tempo eu fui descobrir qual era um talento desse tamanho, e era um só mesmo. Era o de nunca dizer não ao meu Senhor. Não importa aquilo que Ele mandava eu fazer. Eu descobri que eu não conseguia dizer não. Se Ele mandava eu cantar, eu cantava, porque eu não conseguia dizer não para Ele. Se Ele mandava eu pregava, porque eu não conseguia dizer não para Ele. Se Ele mandava eu ir para o mundo e buscar jovens, ou vir para a igreja e limpar as escadarias da igreja, eu vinha, porque eu não conseguia dizer não para o meu Senhor. Nessa noite, eu queria partilhar isso com vocês. Porque o primeiro passo para ser cristão tem que realmente ser os 3, aqueles passos que os 3 juntos deram, que é dizer, sou de Jesus, sou de Jesus. Aquele passo é o passo mais correto, é o primeiro passo, mas não é o único.
Sabe qual é o segundo passo? Eu descobri quando Ele me deu o meu único talento, o meu pequeno talento. É estar sempre com Jesus. Eu convido a Juliana, enquanto ela sobe aqui, que eu quero cantar com você, mas dessa vez eu vou convidar alguém que tem uma voz mais agradável. Eu quero cantar esse hino com você porque esse hino é um compromisso. Não é um compromisso de só ser, mas é um compromisso de estar. É um compromisso de permanecer e é um compromisso de continuar em Cristo Jesus. Esse hino, ele complementa o hino que cantamos no início. Eu convido você a ficar em pé porque eu quero cantar esse hino com você de uma forma mais leve, de uma forma mais séria. Eu quero cantar com você esse compromisso. Sempre de Jesus. Essa letra é um compromisso. É um compromisso de fidelidade, é um compromisso de fé, é um compromisso de um servo para com o seu Senhor. Amém? Um pequeno talento. E a gente pode mudar a história dessa palavra. Você só precisa escolher um pequeno talento. Não precisa ser o maior. Só precisa ser o talento certo. Pertencemos a Cristo, pois foi o preço pago por Ele na cruz que libertou-nos. Dele somos copiadores, seguidores e alunos. Seguimos seu exemplo e suas pegadas, permanecendo ligados todo o tempo ao nosso Salvador. Estamos cada dia, assim, permanecendo ligados a eles, mais parecidos com Jesus. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso desejo e que esse seja o nosso talento. Vamos orar?
Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos resgatou, o Senhor pagou a nossa dívida de sangue, o Senhor se pôs à nossa frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu talentos, muitos talentos. O Senhor nos mostra como executar esses talentos. O Senhor nos convida a usarmos os nossos talentos. O Senhor está ao nosso lado quando usamos eles, buscamos pessoas e mostramos o seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez o chamado. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou as palavras, a resposta desse chamado. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, toma-me em tuas mãos, faz-o de mim teu servo. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos dando a coragem, nos dando a força e nos dando o amor necessário para fazermos a tua vontade. Esteja conosco agora e sempre. Leva-nos até a nossa casa, esteja com a nossa família, esteja conosco sempre, guardando-nos, amando-nos e salvando. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu levarei